esperança que nós temos. Queridos pastores, a volta de Jesus, muito discutida, já fundaram até igreja com base nessa temática, né? A volta de Jesus, ela será dada no fim da terra, ou a gente tem algum pressuposto, algum momento em que que a gente pode ter sinal de que ele de fato voltará? Vai ser somente no último dia da terra, ou ele volta antes, como algumas correntes teológicas costumam ensinar nas igrejas aí? Então, como nós estávamos aqui falando, né, no sermão escatológico de Jesus, o ápice é a volta dele. Então Jesus fala daquela crescente do trabalho de parto até que o parto se efetive. Então, o último ponto aí é exatamente a última coisa, né, a acontecer, é a volta gloriosa de Cristo Jesus. Então a volta de Cristo marca o último dia da história como ela é, a última sequência dessa história. Por isso que é chamada dia do juízo final. Por isso que é chamado último dia. A Bíblia tem essa expressão, né? Os últimos dias. Quais são os últimos dias? Os últimos dias são os dias depois da vinda de Cristo. É interessante que, diferente da Bíblia, as pessoas pensam assim: quais são os últimos dias? É o século 21. São os últimos dias. Não. Na Bíblia, os últimos dias são os dias depois da ascensão do Messias. A partir daí, são os últimos dias, porque a expressão últimos dias, ela está contrastando com os primeiros dias. O que são os primeiros dias? São os primeiros tempos. É todo aquele tempo de história bíblica antes da primeira vinda de Cristo. Ali são os primeiros. Os últimos dias são os dias da vinda do Messias. Então a vinda do Messias é dividida em duas etapas. A primeira vinda, que ele vem como o Cordeiro, que vai morrer na cruz, ser imolado por nós. E os últimos dias, todos os dias que virão depois, antecedendo o último dia, que é o dia da volta gloriosa de Cristo Jesus. Então, são primeiros dias, os primeiros tempos, as primeiras eras, os últimos dias, depois da ascensão de Jesus, e o último dia, que é o dia da volta de Jesus. E quanto então à situação da visão pré-milenista, que ensina a respeito de um arrebatamento, onde Jesus vem e leva a tua igreja antes desse último dia? Pois é, essa é uma visão, e eu fiz parte dela há bons anos. Toda vez que eu lembro, eu falo: meu Deus do céu, quantas voltas de Jesus eu acreditava mesmo? Porque, na verdade, na visão pré-milenista, dispensacionalista, a ideia que se tem são de algumas voltas, e depende da visão e que tipo de teologia a igreja segue, porque tem essa visão de que eles pegam o texto de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e diz: não, a Bíblia diz que Jesus vai encontrar com a sua igreja nos ares, e daí eles criam essa questão da igreja ser arrebatada, encontrar com Jesus nos ares, ficar nos ares, né, algum tempo, uns 7 anos, por exemplo. Há essa grande corrente que acredita que a igreja fica com Jesus 7 anos nas bodas do Cordeiro, ali celebrando. E aqui na terra, esses 7 anos são divididos em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, dentro desses 7 anos que a igreja está com Jesus, né, nos ares, ali celebrando, então o Espírito Santo é tirado da terra junto com a igreja, que é arrebatada. Então o Espírito Santo e a igreja são tirados, e daí você tem a Escritura Sagrada, então, que é retirada junto, né, a aplicação dela, e você tem 3 anos e meio de paz ali, depois você tem 3 anos e meio de grande tribulação e etc. Nesses 3 anos e meio, alguns vão converter de novo e tal, e a grande questão é: peraí, se a igreja foi tirada da terra, encontrou com Jesus nos ares, vamos só pensar nessa parte da teoria pré-milenista, dispensacionalista. Se a igreja de Jesus é retirada da terra, esse é um ponto. Se o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo é tirado da terra com a igreja, como é que vai ter conversão? Como é que alguém vai se arrepender? Como é que aqueles, né, os desviados, aí eles falam que no tempo da grande tribulação, os desviados vão voltar, eles vão se arrepender, vão se entregar e vão pedir socorro, né? Como é que vai ter conversão, como é que vai ter arrependimento se a igreja não está pregando? Se os discípulos de Cristo não estão na terra e não estão proclamando a verdade?
Se o Espírito Santo que converte o coração não está na terra, como é que há conversão? Ou seja, gente, quando a gente começa a estudar um pouco a palavra de Deus, você vai ver que isso é uma teoria furada. Isso é uma loucura da mente humana. Isso é teologia humana, não bíblica. Isso é teologia do coração dos homens, mas não é o ensino do próprio Deus para o seu povo. Não há como existir essa quebra. E aí a grande questão é, tá bom, se a igreja fica nos ares, né, com Cristo, celebrando com Cristo, então não há pregação. Se não há pregação, não há conversão, especialmente porque o Espírito Santo é retirado também, né? E aí tem várias correntes. A grande questão é, essa seria a primeira vinda, né? Seria um arrebatamento sigiloso. Mas como é que vai ser sigiloso se milhares de pessoas vão desaparecer? Vai ser sigiloso isso? Se é sigiloso, onde está escrito na Bíblia isso? Que Jesus disse que ia levar a sua igreja um tempo em silêncio e depois ia voltar para julgar o mundo. Isso não existe. A própria palavra de Jesus, como o pastor Amaury pregou nessa noite, Mateus capítulo 24, não é uma interpretação de teólogos, é o próprio Deus dizendo o que vai acontecer. Jesus não diz que tem um leque aí, que tem uma pausa aí, que tem um tempo aí. E essa visão pré-milenista ela é muito complicada, tem muitos cálculos, tem muitas investidas humanas da visão humana, cálculos matemáticos, como você mesmo disse no começo, de pessoas que esperem a data, a cronologia, e o próprio Jesus não deu o dia, a hora, o momento. Ele falou de sinais, princípio das dores, as dores que aparecem, a intensificação dessas dores, e aí virá o fim. Ele não diz que tem dois fins, ele não diz que tem uma pausa e aí vai vir o fim, não tem isso. Então isso é o que a gente chama de bisbilhotar no coloquial, né? Isso é o que a gente chama de uma ideia do coração, né? De alguns teólogos aí que vão calculando, e por causa de Apocalipse capítulo 20, o pastor Amaury também falou disso, eles vão tentando colocar a ideia dos 1000 anos, né, dentro disso, e aí depois, na volta, quando Jesus vem depois dos 7 anos, né, e aí vem o milênio, etc, etc. Tudo isso da imaginação humana mesmo, não existe esse arrebatamento depois dos 7 anos, aí vem, não, nada disso. E aí tem a igreja, né, como um aspas aí de Deus na história, aí depois Deus vai dar a chance para os judeus, e aí é complicado, não tem nada disso, né? Não tem nada disso na Escritura.